Olá, meu nome é Ítalo e eu vou dar início à apresentação do trabalho sobre o sistema operacional Unix. Bom, o Unix ele surgiu no final da década de 1960. Tudo começou quando a empresa Bell Labs, junto ao MIT, desenvolveu um projeto chamado Multics, que seu principal objetivo era criar um sistema operacional muito forte e inovador para a época, mas esse projeto acabou sendo muito complexo, caro e difícil de manter. Então, no final de 1969, a Bell Labs decidiu abandonar o projeto Multics. Mas ainda assim, dois engenheiros da Bell Labs, o Ken Thompson e o Dennis Rich, eles acreditavam que podiam criar um sistema operacional simples e eficiente usando as boas ideias do Multics. Então, com o computador antigo, eles criaram o primeiro protótipo do sistema, que mais para frente eles começaram a chamar de Unix. Suas principais características eram a simplicidade do sistema e a modularidade, que é a capacidade do sistema ser dividido em partes independentes e interconectadas entre si. E entre os dois, eles usavam uma filosofia de que um programa deve fazer algo e fazê-lo bem. Inicialmente, o Unix ele foi escrito em linguagem assembly, mas um dos criadores do Unix, o Dennis Rich, ele criou uma nova linguagem de programação, a linguagem C, e transcreveu todo o código do Unix que estava em assembly para C. Graças a essa nova linguagem de programação criada pelo Dennis Rich, permitiu que o sistema Unix fosse portado e rodasse em qualquer máquina independente do seu hardware, porque naquela época os outros sistemas operacionais eles eram feitos, eram criados para máquinas específicas para rodar em hardware específico. Então esse diferencial, então essa capacidade de rodar em qualquer máquina foi um diferencial muito grande e contribuiu muito para o sucesso do Unix naquela época. Me chamo Danilo Terra, sou aluno do curso Sistema de Informação e vamos dar continuidade ao histórico do sistema operacional Unix. Durante a década de 1970, o sistema operacional Unix se espalhou dentro das universidades, principalmente porque a TIT, que é dona da Bell Labs, não podia comercializar o software por restrições legais. O seu código-fonte ele foi disponibilizado para fins acadêmicos e permitiu que os estudantes, os pesquisadores, modificassem esse código e que fizessem suas pesquisas para desenvolver de forma melhor esse código. Uma das instituições que mais contribuiu para o seu desenvolvimento foi a Universidade da Califórnia, em Berkeley, que é a UCB. Lá foi criada uma versão que é a Berkeley Software Distribution. Essa versão introduziu importantes inovações como o sistema TCP, que mais tarde se tornaria a base da internet. Nos anos de 1980, várias empresas começaram a desenvolver suas próprias versões comerciais, como por exemplo temos a IX da IBM e o Solaris da Sun Microsystem. É, Devido a isso, devido a essa diversidade, houve uma fragmentação, né? Porque havia vários diferentes tipos de código do Unix. E isso dificultou que a compatibilidade entre eles. Então, devido a isso, foi criado o sistema POSIX, que estabelecia regras e funções mínimas que todos os sistemas do tipo Unix deviam seguir. A partir desse momento, criou-se um protocolo único, onde que todos os seus desenvolvedores deveriam utilizar para fazer, para executar, para realizar esse código. Na década de 1990, o Unix inspirou o nascimento do Linux, criado por Linus Torvalds. O Linux foi fortemente baseado nos conceitos e na estrutura do Unix.
Outros sistemas modernos também derivam, né, diretamente do Unix, como os Macs e os iOS. Atualmente, o legado do Unix é imenso. Ele serviu para a base da maioria dos sistemas operacionais modernos, tanto servidores como computadores pessoais. Além disso, a sua filosofia que traz a sua simplicidade, a sua modularidade e reutilização, tem até hoje influenciado todos os seus desenvolvedores para a criação desse software do sistema operacional Unix. Bem, vou falar para vocês um pouco das características do Unix. Ele é um sistema multiusuário e multitarefa, que permite que vários usuários utilizem o mesmo sistema simultaneamente e que cada usuário execute várias tarefas ao mesmo tempo. Isso é possível devido a um sistema de compartilhamento de tempo, onde a CPU é alocada em diferentes processos, dando a impressão ao usuário de que o sistema está funcionando exclusivamente para si. Dentro dessa arquitetura, possui compartilhamento de recursos. Ele gerencia recursos como impressão, arquivos, etc. Impõe prioridade sobre esses recursos, evitando aí conflito entre eles. Possui também usuários com diferentes níveis de permissão, como usuários administrativos e usuários com permissões limitadas. E o Unix também possui uma característica de alta estabilidade e segurança. Essa estabilidade vem da sua arquitetura robusta. O kernel do Linux foi criado para ser confiável e para minimizar falhas. Dentro dessa estabilidade, temos também o gerenciamento eficiente de recursos, como recursos de memória, e também o processamento eficaz. Nessa estabilidade também temos a confiabilidade a longo prazo. O sistema Unix ele é conhecido por rodar por longos períodos sem ser necessário sua reinicialização, evitando aí tempo de inatividade. E em quesito de sua segurança, ele possui sistema de restrição de acesso, evitando aí acesso indevido a conteúdos e dados sensíveis. O Unix também possui a característica de estrutura modular baseada em comando terminal. O sistema Unix ele é focado em pequenas ferramentas, em ferramentas pequenas e personalizadas. Unindo essas ferramentas com com comando de terminal, é possível aí ter uma eficiência na execução de tarefas difíceis. Em vez do usuário utilizar apenas um programa monolítico para tudo, ele utiliza o terminal para criar fluxo de trabalho utilizando comandos, então, por exemplo, ls, cd, mkd, entre outros. Olá pessoal, me chamo José Thiago, vou falar um pouco mais também sobre as características. Eu vou listar aqui primeiramente a hierarquia simples de diretórios, que é uma das características do Unix. Hierarquia simples de diretórios a gente pode pensar como se fossem gavetas dentro do sistema operacional Linux. A gente também pode pensar que o Unix ele fosse uma árvore mesmo, invertida, onde todas as pastas de funcionamento do sistema operacional parte de uma barra, né, que simboliza ali o início de todos os diretórios abaixo dele. Então, da barra para frente, o ponto de partida vai ser essa barra que vai simbolizar o início da hierarquia de diretórios, né? Então, a partida inicial, né, é como se fosse uma árvore invertida, né? Então, que o topinho dela ali, né, do pé da árvore, seria esse diretório, simbolizado por uma barra, e dali para baixo tem todos os diretórios. Nada além, antes desse barramento, né, que a gente usa para simbolizar, e dali para baixo tem todas as organizações, né, que esses diretórios seriam como também gavetas, né, que tem todo ali o funcionamento do Unix, está ali disponível
através desses diretórios, né? Uns exemplos é o barra bin, né? Digitando barra bin, ele tem todo ali o funcionamento do sistema nesse diretório. Então todo o funcionamento do sistema está nesse barra bin. Um outro exemplo também é o barra etc, que é os arquivos de configuração do sistema operacional. É como se fosse um painel de controle. Então você digitando barra bin, barra etc, né, com os exemplos que eu citei aqui, você vai ter acesso a esses diretórios específicos, né? Então ele parte ali do diretório principal e através dos comandos que você fazer, seja barra bin, seja etc, seja algum outro, você vai ter acesso aos diretórios dali do sistema operacional. E através desse ele vai ramificando. Então dentro do barra bin tem mais subsistemas e aí sim você vai identificando como se fosse uma árvore de cabeça para baixo, que ele vai, né, ali ramificando de subpastas, né? Também uma característica do Unix é a grande portabilidade entre o OneDrive, né? O Unix ele foi criado justamente por ser um sistema operacional muito genérico, né? Ele foi compilado com a linguagem de programação C, que é uma linguagem muito popular, né? Muito utilizada. Então, assim, para enquadrar, seja qual tipo de OneDrive, seja qual tipo de periféricos, ele vai adaptar com facilidade, precisando só de alguns ajustes, caso, né, necessite o OneDrive ter alguns ajustes. Ele é fácil de ajustar, mas ele é muito comum de lidar muito bem com diversos tipos de OneDrive, né? Então essa é uma característica muito importante dele, né? Essa portabilidade, né, de migrar para vários, né, OneDrive sem necessitar mudar ele muito. Então isso é uma característica muito importante do Windows. Outra característica dele também, que é ser muito utilizado, né, em ambientes corporativos e servidores. Por ele ter essa simplicidade de diretórios, né, muito ajustado, né, integrados, organizados em sequência, e isso garante uma estabilidade muito grande para rodar em vários ciclos de tempo, né? Então essa organização dele caracteriza muito isso, que ele é fácil, seguro, estável, ele roda muito tempo sem precisar, né, de reinicialização. Então, por ele ser simples, ele acaba tendendo uma demanda muito grande de superlotação de serviços, né? Muitos comandos ali efetuados dentro desse sistema operacional ele é capaz de suportar. Então ele é usado em servidores, ambiente corporativo que lidar com muita informação, né? Ser multiusuários, né? Então essa é uma característica muito boa para ele, porque traz segurança também, além da estabilidade, além da escalabilidade que ele pode promover, a segurança, porque por ser multiusuários, ele configura muitos usuários, onde alguns usuários têm uma certa limitação e outros, né, ali como se fosse um usuário root, um acesso um pouquinho maior. Então essa limitação dele dentro do multiusuários é uma característica muito importante dentro da questão do ambiente corporativo, que é muito visto, né, com a utilização de servidores também, essa gama de estrutura que o Unix ele pode fornecer, né? Tanto seja ele em computadores, seja ele em smartphones também, que também é muito utilizado esse sistema operacional. É um sistema operacional simples, né? Assim, ele não é dinâmico de usar, né? Não é, a pessoa tem que ter uma pouca mais de prática, né, para utilizar ali todos os diretórios, mas por ele ter essa funcionalidade, ele consegue encaixar em ambientes que dá para dinamizar essa interface, né, com o cliente, onde atrás dele tem uma estrutura muito organizada, né, e para o usuário ele consegue utilizar ali de forma facilitada. Então por trás ali consegue organizar, né, através desses diretórios, acessos bem simples, mas o usuário que está utilizando a interface, ele tem a simplicidade de usar, porque o Unix traz esse comodismo, né? Então por isso que ele é bastante utilizado em vários sistemas operacionais, porque ele é simples de lidar,
e ao mesmo tempo é seguro e estável. Então essas junções casam muito bem em muita estrutura corporativa, servidores, por ter essa particularidade, né? Obrigado, essa é uma das características. Vamos seguir o conteúdo. Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Euclides, tá? Hoje eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre o sistema Unix, tá? Mais especificamente onde ele é usado, tá? Como os nossos colegas já adiantou para vocês aí, o sistema Unix ele foi um dos pioneiros, né, no mundo do sistema de computadores, tá? E bastante importante também, tá? Então eu vou citar para vocês aqui um pouco de onde ele pode ser utilizado e como ele é utilizado, tá? O sistema Unix ele pode ser utilizado bastante em servidores corporativos, centros de pesquisas, universidades, sistemas de telecomunicações, mainframes, né? Supercomputadores, e também tem os seus derivados, que podemos citar aqui o macOS, o AIX da IBM também, são um dos sistemas baseados no Unix, bastante utilizado, né, até hoje, atualmente também, né. Os mainframes são basicamente esses computadores gigantes, né, que estão dentro de umas salas. Temos aqui uma fotinha também do macOS também, que é bastante utilizado, tá? E por que o Unix ele é tão utilizado? Justamente pela sua alta capacidade, né, de gerenciamento de dados, sua alta escalabilidade, segurança, tá? Foi ele também que trouxe essa questão do multiusuários, que são vários usuários acessam o sistema simultaneamente, de forma segura. A flexibilidade, a escalabilidade também foi algo que fez com que o Unix fosse altamente utilizado. Então, com isso, eu passo a palavra para o meu colega, que ele vai estar finalizando com vocês, tá, acerca desse assunto. Certo. E onde o Unix foi utilizado? O Unix foi amplamente utilizado em diversos tipos de sistemas devido à sua estabilidade, segurança e arquitetura multitarefas e multiusuários. Em servidores corporativos e de internet, por exemplo, o Unix serviu como uma base sólida para a criação de servidores confiáveis e seguros, capazes de suportar grandes volumes de acessos simultâneos e manter serviços críticos como bancos de dados, hospedagem de sites e e-mails. Em universidades e centros de pesquisa, o seu código-fonte acessível e flexível tornou o Unix ideal para ambientes acadêmicos, onde pesquisadores e estudantes puderam estudá-lo, modificá-lo e desenvolver novas tecnologias, dando origem a diversos sistemas derivados. Em mainframes e supercomputadores, a sua escalabilidade e suporte a múltiplos processadores permitiram o uso do Unix em máquinas de grande porte, voltadas a processamento intensivo e cálculos científicos muito complexos. Em sistemas de telecomunicação e engenharia, por sua robustez e eficiência, o Unix foi adotado em sistemas de controle, redes de telecomunicações e aplicações industriais que exigiam alta disponibilidade e confiabilidade. Além disso, o Unix inspirou diversos sistemas derivados que mantêm sua filosofia e estrutura até hoje. Exemplos notáveis incluem o macOS e o AIX da IBM, ambos baseados nos princípios do Unix e ainda são utilizados amplamente em servidores corporativos e estações de trabalho de alto desempenho. Então, pessoal, vamos continuando aqui na apresentação, tá? Trouxe aqui para vocês um comparativo básico mesmo de alguns sistemas que eu consegui encontrar aqui, tá? Então, nessas tabelinhas aqui, temos aqui os sistemas, né? As bases deles, o tipo de licença e os principais usos, tá? Então, aqui temos o Unix, né? Que é o original, o próprio que a gente está apresentando aqui para vocês. O tipo de licença dele é proprietário, comercial, tá? Os principais usos deles, como a gente já citou também, no decorrer desse trabalho, são servidores, sistemas críticos, né, grandes supercomputadores. Esses são alguns exemplos de utilização dele, tá? Temos o Linux, que foi um dos inspirados também no Unix, tá? Esse já vem com um tipo de licença open source, livre, né? Também é utilizado bastante em servidores, desktops, serviços embarcados.
O Windows também, que é um dos principais que a gente conhece, né? Quase todo mundo utiliza ele. Ele tem uma base própria, né? Da Microsoft, tá? O tipo de licença é proprietário, ou seja, você tem que pagar por ele para poder utilizar, né? Os principais usos são usos domésticos, corporativos, é o que a gente mais encontra hoje nos computadores em geral, tá? macOS, que também serve basicamente o mesmo padrão do Windows, né? A sua base é o BSD, vem de origem do Unix também, tá? O tipo de licença dele é proprietário e ele é específico de computadores da Apple, tá? Então eles utilizam-se em computadores mesmo, desktops de uso doméstico, tá? Temos o Android, que também vem com base do kernel Linux, né? Que também é em base do Unix. Ele também é um tipo open source e mais utilizados em dispositivos móveis, tá? Telefones, tablets em geral, tá? O BSD, que é um dos derivados diretos do Unix, tá? Ele também vem com essa tecnologia open source e geralmente é utilizado bastante em servidores de redes e redes um pouco mais seguras, tá? Então, continuando aqui com vocês aqui, vamos elencar aqui uns pontos positivos e negativos sobre o Unix, tá? Como já foi comentado aqui com vocês, um dos principais pontos positivos do Unix é a sua estabilidade, a confiabilidade, tá? A segurança robusta, ele que trouxe essa tecnologia de multiusuários, multitarefas, a portabilidade também é algo bastante positivo no sistema Unix, ambiente de desenvolvimento, né, para programadores, sistema de arquivos hierárquicos que gera um pouco mais de segurança, né? Então, um dos principais pontos positivos do Unix sempre é batendo nessa tecla da segurança. Ele é um sistema um pouco mais seguro, tá? E também temos os pontos negativos, que podemos elencar aqui um pouco as curvas de aprendizado, né? Que é basicamente por ser um sistema que não é tão direcionado para aquele usuário comum, e os usuários que não têm aquela certa intimidade com as linhas de comandos, algo assim do tipo, ele não é o do tipo de sistema que se utiliza bastante de interfaces gráficas, né? Muito mais utilizado as linhas de comando, tá? Tipo de administração complexa, que é basicamente configurar e administrar um sistema Unix. A pessoa precisa de ter um pouco mais de conhecimento especializado, né, nesse tipo de tecnologias. Os custos podem ser um pouco variáveis quando se utiliza o Unix, né? Basicamente as versões tradicionais pode-se ter um custo mais elevado, e quando se trata desses tipos de sistemas comerciais tradicionais, como o AIX da IBM, eles podem ter um custo um pouco mais elevado, tá? Apesar de ter algumas variantes que você pode utilizar, que seja de código aberto, né, gratuito, quando se vai se pegar uma versão mais comercial, como o AIX da IBM, ele pode ter um custo um pouco mais elevado, tá? A compatibilidade de software e hardware, essa aqui é basicamente o Unix, ele não foi projetado para aquele tipo de usuário, né, que quer, por exemplo, jogar um jogo ou esses tipo de utilizações mais comuns, né, populares, vamos dizer assim. Então pode ser que não tenha essa compatibilidade tão bom quando se trata de jogos ou usos populares mesmo, em escritório, algo assim do tipo, tá? A fragmentação, que seria basicamente existe muitas versões, né, que veio do Unix. Então, embora todos eles compartilham uma base em comum, pode ser que alguma diferença ou outra ali acabe gerando um problema de compatibilidade, tá? E para finalizar, a interface com o usuário, que ela pode ser que não seja tão amigável para os iniciantes, que são acostumados, como eu já falei, com a interface gráfica ou algo assim do tipo, tá? Eles pode ser que estranhem um pouquinho, né, essa modo de uso, que seria basicamente por linha de comando, algo assim do tipo.
não tem mais muito aquela questão da interface gráfica que o pessoal um pouco mais comum gosta de utilizar, tá? Então, com isso aqui a gente finaliza essa apresentação. No mais, é só isso. Obrigado a todos vocês pela atenção.